It's a great joy to be here with you all this afternoon. É um grande gosto estar com vocês aqui esta tarde. And on behalf of my colleagues from the Reformand Initiative, we want to say thank you E em nome dos meus colegas da Reformand Initiative, queremos dizer obrigado for participating in this conference. por participar nesta conferência. And for those of you that we have seen throughout the week, E por aqueles que vocês que fomos vendo durante a semana. we want to thank you as well for your encouraging words Queremos agradecer pelas vossas palavras de encorajamento and for your faithfulness in the gospel work here in Portugal. e pela vossa fidelidade ao trabalho do Evangelho aqui em Coimbra. We've been speaking a lot about the theology and the practice of Roman Catholicism. Temos falado muito da teologia e da prática do catolicismo romano. Now we want to speak about some practical ways in which we can communicate the gospel to Roman Catholics. Agora queremos falar de formas mais práticas de como realmente podemos comunicar o Evangelho a católicos romanos. I want to add a disclaimer. Eu quero só dar um alerta agora ao início. Throughout this conference, we've been engaging with Roman Catholic theology and practice. Ao longo desta conferência temos estado a interagir com a teologia e prática da Igreja Católica Romana. Truly, God knows the hearts of Roman Catholics. Mas só Deus sabe, na verdade, o coração dos católicos romanos. And so we've been focusing on what the Roman Catholic Church actually teaches and what we see in its practice. Por isso temos nos focado no que a Igreja em si realmente ensina e no que faz na prática. Right now, we want to talk about Roman Catholics. Mas agora queremos falar sobre católicos romanos. We can study for weeks about Roman Catholic theology and practice. Podemos estudar durante semanas sobre doutrina e a prática da Igreja Católica. We can equip ourselves for a conversation with a Roman Catholic friend or family member. Podemos nos equipar para falar, para ter uma conversa com um membro da Igreja Católica. And what we will probably find is we might actually know a little bit more about Roman Catholic theology and practice than they do. E o que vamos descobrir, provavelmente, na verdade, é que sabemos mais sobre doutrina e prática da Igreja Católica Romana do que eles. Most of the Roman Catholics that I know are nominal in their faith. A maioria dos católicos que eu conheço são nominais na sua fé. Roman Catholicism is a cultural identity. O catolicismo romano é uma identidade cultural. It's not a personal, lively faith that impacts every aspect of their life. Não é uma fé viva e pessoal que impacta todas as áreas das suas vidas. And then I know Roman Catholics that practice here and there. E depois conheço católicos romanos que praticam aqui e ali. But they're what we would call cherry-picking Catholics. Mas eles são católicos romanos que escolhem aquilo que querem. So, for example, they might go into the pastry shop in the middle of Coimbra, Por exemplo, eles podem ir a uma loja no meio de Coimbra and they'll look at all the options in front of them. e olham para todas as opções à sua volta. They might pick the pastel de nata, Podem escolher o pastel de nata. excuse my Portuguese, That wasn't so bad. or the palmier ricciado, Ou o palmier recheado, grazie, or a pastel de tentugal, ou um pastel de tentugal. grazie, or some might pick the nuns' bellies, Ou alguns podem escolher as barrigas de freira. perhaps the more faithful Roman Catholic friends. Se calhar os católicos romanos mais fiéis. I'm joking. Estou a brincar. The point is, they know bits and pieces of their Roman Catholic faith, O ponto é que eles conhecem pedaços da fé católica romana, but they don't have a systemic view of the church and understanding it in its entirety. mas não têm uma visão sistémica da igreja e não a entendem no seu todo. And as we've learned, is massive. It's very large, this system. E como aprendemos hoje, este sistema é gigante. And so we have to be aware of the challenges that face us as we engage Roman Catholics with the gospel. Por isso temos de estar cientes dos desafios que nos esperam quando tentamos interagir com católicos romanos. There's a helpful way that we communicate how we should approach Roman Catholicism. Há uma forma útil sobre como interagir com católicos romanos. We often ask ourselves, when it comes to Roman Catholicism, or when it comes to any form of Christianity, Muitas vezes nós nos perguntamos, no que toca a qualquer forma de cristianismo e também catolicismo romano, are we dealing with a Philippians 1 situation, estamos a lidar com uma situação de Filipenses 1 or are we dealing with a Galatians 1 situation? ou com uma situação de Gálatas 1? And so we're going to read these texts here in a moment Por isso, daqui a bocado vamos ler estes dois textos so that we can think this through together. para podermos pensar nisto juntos. And from there, we'll make a decision and offer some practical advice. E depois, a partir daí, podemos fazer decisões e eu vou-vos oferecer alguns conselhos práticos. Let's read Philippians 1 first. Vamos começar por ler Filipenses 1. Ok, isto é
Dobra ali, é chata. Ok. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, o que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade. Também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. So what is Paul saying here? Portanto, o que é que Paulo está a querer dizer aqui? He's saying, look, I know that there are people preaching the gospel. Ele está a dizer, olha, eu sei que há pessoas que estão a pregar o Evangelho. Some of them are doing it to cause me harm. Algumas pessoas estão a fazê-lo para me causar a dor. Their motives are wrong. Os motivos deles estão errados. Their motives are questionable. Os motivos deles são questionáveis. Mas, Mas praise God, the gospel is being proclaimed. louvado seja Deus, porque o Evangelho está a ser proclamado. Wrong motives, Motivações erradas, same gospel. o mesmo Evangelho. Now let's read what he wrote to the Galatians in Galatians 1. Agora vamos ver o que é que ele escreveu aos Gálatas. Admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro Evangelho, o qual não é outro, senão que há de alguns que vos perturbam e querem perverter o Evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo dos céus, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim, como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega Evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. We have a very different situation than we saw with the Philippians. Isto é uma situação muito diferente daquela que vimos com os filipenses. Here we have a gospel proclamation, Aqui temos uma proclamação do Evangelho, but there's something seriously wrong with this gospel proclamation. mas há algo de muito sério e errado com esta proclamação. People had come into the church saying, yes, Jesus is great. As pessoas estão a vir à igreja e dizer, sim, Jesus é fantástico. It's through Christ that we're saved, É através de Jesus que somos salvos, but mas you need to follow the Mosaic dietary regulations. vocês precisam de seguir as leis de Moisés em relação à dieta. You must be circumcised. Vocês têm que ser circuncidados. And what does Paul say? E o que é que Paulo diz? He doesn't say, hey, it's a little different, it sounds different, Ele diz, é um bocado diferente, soa um pouco diferente, but praise God, the gospel is being proclaimed. mas louvado seja Deus que o Evangelho está a ser proclamado. No, he says, foolish Galatians. Não, ele diz, Gálatas tolos. There's a different gospel being proclaimed. Há um diferente Evangelho a ser Because pregado. it is different than the gospel that they had received. Porque era diferente do Evangelho que eles receberam. Paul's words are very harsh to the Galatians. As palavras de Paulo para os Gálatas são difíceis, são duras. He uses very strong language as he rebukes them for abandoning the gospel that they had first received. Ele usa palavras muito duras enquanto os critica por abandonarem o Evangelho que receberam. But his willingness to engage and show the error of their ways Mas o desejo dele de interagir, de lhes mostrar o erro deles, came from his heart for them, from his love for them. veio do coração deles, o amor que ele tem por eles. So when it comes to Roman Catholicism, are we dealing with a Philippians 1 or a Galatians 1 situation? Por isso, no que toca ao catolicismo romano, estamos a lidar com uma situação Filipenses 1 What- ou a Gálatas 1. What I hope has been clear is that our understanding of Roman Catholicism shows that it is clearly a Galatians 1 situation. E aquilo que eu espero que tenha sido claro até hoje é que, através do nosso entendimento do catolicismo romano, estamos a lidar com uma situação de Gálatas 1. We're talking about two very different gospel accounts. Estamos a falar de dois relatos diferentes do Evangelho. One that says that you are saved by grace alone, through faith alone, and the works of Christ alone. Um que diz que tu és salvo pela fé só, pela graça só, na obra de Cristo só. Through the mediation of Jesus Christ alone. Através da mediação apenas de Jesus Cristo. Another one that says you're saved by faith plus works. Outra que diz que és salvo pela fé e pelas obras. Through grace that's given to you by the church. Pela graça que te é dada pela igreja. Based on merits and ways that we provide for you to receive it. Baseada em méritos e maneiras que nós te damos para providenciar disso. Through many mediators. Através de muitos mediadores.
These are two different gospel accounts. Isto são dois relatos diferentes do Evangelho. And so our desire should be that people would truly understand the freedom of the biblical gospel. O nosso desejo é que as pessoas realmente entendam a liberdade do verdadeiro Evangelho. And so let's talk about some practical tips for communicating the gospel to Roman Catholics. Portanto, vamos agora falar de dicas práticas para falar do Evangelho com católicos romanos. And the first one is that we cannot assume or rely on common language. E a primeira é que nós não podemos assumir nem depender de linguagem comum. If you haven't purchased Leonardo's book yet, you can do so after our session. Se ainda não compraram o livro do Leonardo, podem fazer depois desta sessão. But he addresses this particular issue. This is what we've been speaking about. Mas ele fala particularmente deste assunto. É disto que temos estado a falar. We use the same language. Usamos a mesma linguagem, We use the same words with the same sounds. usamos as mesmas palavras, com os mesmos sons, But the worlds of those words are completely different. mas os mundos dessas palavras são completamente And diferentes. so when we engage our Roman Catholic friends and family members in conversations about the gospel, Por isso, quando interagimos com os nossos amigos católicos romanos sobre o Evangelho, we'll hear them use common words. vamos ouvi-los dizer estas palavras comuns. And they might be very dear, close friends, kind people, loving people. Eles podem ser pessoas muito gentis, muito carinhosas, muito próximas de nós. They'll know what we are saying. At least they recognize the words like Christ and the Bible, grace, faith. Eles vão reconhecer o que nós estamos a dizer, palavras que nós usamos como graça, salvação, Cristo, fé. And the many other words that we would have in Scripture that we might say. But we can't assume that we're standing on the same ground as them in our understanding of those words. E podem reconhecer outras palavras que nós usamos da Bíblia, mas temos que reconhecer que não estamos no mesmo entendimento sobre o que essas palavras querem dizer. And so what we want to do is we want to get our friends, our Roman Catholic friends and family members and colleagues to the Word of God. Então o que nós queremos fazer é levar os nossos amigos, os nossos colegas, os nossos familiares para a palavra de Deus. We have to let the Bible define our language. Temos que deixar que a Bíblia defina a nossa linguagem. That's fundamental. Isso é fundamental. And what better opportunity do we have to open the Bible with our friends and family members who already understand these same words whenever we can already communicate and say, let's read Scripture together. E não há melhor oportunidade do que, já que temos um relacionamento com essas pessoas, de podermos convidá-los a abrir a palavra de Deus connosco. The significance of this is a first step is that we don't begin an argument of us against them. O significado deste primeiro ato é que nós não tornamos isto um debate de nós contra eles. We say, let's go to the Word of God and let's read this together. Nós dizemos, anda, vamos para a palavra de Deus, vamos ler isto juntos. And so we're placing ourselves, both of us, under the authority of Scripture. E colocamos a nós e a eles sobre a autoridade das Escrituras. And we let the Bible define our terminology. E deixamos que a Bíblia defina a nossa terminologia. But we have to be willing to dig deeper for recognizing what is going on in their head when we say we're saved by grace. Mas temos que estar dispostos a escavar mais fundo dentro do pensamento deles para perceber o que é que eles querem dizer com nós somos salvos pela graça. Or we're saved by faith. Ou somos salvos pela fé. For us, Scripture teaches that it's by faith alone, trust in the work of Christ. Aquilo que a Bíblia nos diz é que somos salvos apenas pela fé, apenas pela nossa confiança em Cristo. A Roman Catholic understanding is faith that's perfected by works. So it's faith plus works. O entendimento do catolicismo romano é que é a fé aperfeiçoada pelas obras, por isso é fé e obras. And so as we see in Galatians 1, that would be a different gospel. Por isso, como nós vimos em Gálatas 1, isso vai ser um evangelho diferente. We might feel awkward saying, hey, let's read Scripture together. Pode ser estranho nós dizermos, ei, vamos ler a Bíblia juntos. But what greater act of love can we show to our friends and our family members than to share the very Word of God with them? Mas que outro ato de amor maior há do que abrirmos a palavra de Deus com alguém que nós amamos? You might not feel like you're capable to open up the Word and read that together with someone. Podes sentir que não és capaz de abrir a palavra e ler isso com essa pessoa. I would ask that you would pray and try. Eu iria convidar-te a orares e a dizer para tu tentares. But I guarantee you all know a place where they can go and have the Word of God opened together with them and read. Mas eu garanto que vocês conhecem um lugar onde vocês podem ir juntos e a palavra de Deus vai ser aberta e lida. So we cannot assume that they know what we mean when we use words. And we have to let the Bible, the Word of God, define our language. Por isso não podemos assumir que entendemos estes conceitos da mesma forma. Temos que deixar a Bíblia definir estes conceitos. The second thing we should do in opening the Word of God with them
A segunda coisa que devemos fazer ao abrir a Bíblia com eles is we need to be prepared to confront the exclusive claims of Scripture. temos que estar preparados para confrontar a natureza exclusiva do Evangelho. There are exclusive claims in the Word of God Há afirmações exclusivas na Palavra de Deus regarding what is the Word of God, sobre o que é a Palavra de Deus, who is Christ, quem Cristo é, what has Christ done for us, o que é que Cristo fez por nós, how are we saved, como é que somos salvos. is there more than one path to salvation? Será que há mais do que um There- caminho para a salvação? There are exclusive claims in the Word of God. São afirmações exclusivas na Palavra de Deus. We look back at the previous presentations where there's just room for everyone. Olhamos para a apresentação anterior, em que há espaço para toda a gente. There's this belief, this promotion of a teaching that there are various paths to God. Há este ensino de que há vários caminhos para chegar até Deus. The words of Christ in Scripture tell us that that's not true. Mas as palavras de Cristo na Bíblia dizem-nos que isso não é verdade. That's not a popular message these days. Mas isso não é uma mensagem popular nestes dias. So we have to prepare ourselves to engage with those claims. Por isso temos de nos preparar para interagir com essas afirmações. We'll struggle to argue for the authority of Scripture, Vamos ter dificuldades em argumentar a favor da autoridade das Escrituras, but we can open the Word of God and show that in 2 Timothy 3:16 it makes that claim for itself. mas podemos abrir, por exemplo, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, e ver que a própria Bíblia diz isso sobre ela mesma. We can read the words of Peter in 2 Peter 1:21, who Podemos- affirms that. Podemos olhar para as palavras em 2 Pedro capítulo 2, que diz isso mesmo também de si mesma. And so Scripture alone, regarding our ultimate authority, Por isso, a Bíblia, só como a nossa última autoridade, is an exclusive claim of Scripture. é uma afirmação exclusiva que a Bíblia faz. It does not mean that tradition is not important. Não quer dizer que a tradição não seja importante. Tradition is very important. A tradição é muito importante. Praise God, we have a tradition within our faith. Louvado seja Deus que temos uma tradição na nossa fé. Praise God, we can look back throughout history at the way that God has worked in the lives of His people in His church. Louvado seja Deus que podemos olhar para a história da igreja e ver como Ele tem trabalhado nas vidas dos crentes. But tradition that does not submit itself to the authority of Scripture alone is a risk. Mas toda a tradição que não se submeta somente à autoridade das Escrituras é perigosa. In fact, it's a fatal poison. Aliás, é um veneno mortal. It produces a Galatians 1 gospel. Produz um evangelho ao modo de Gálatas 1. Scripture tells us that we are saved by faith alone. A Bíblia diz que somos salvos apenas pela fé. Ephesians 2:8-9 tells us that we are saved by grace, not by our works. Efésios 2, 8 e 9 diz-nos que somos salvos apenas pela graça e pela fé. Most Roman Catholics I know think they're good people, A maioria dos católicos romanos que eu conheço acham que são boas pessoas. and they base that off of their works. E eles dizem isso baseado nas suas obras. And they do works, often with sincere hearts, E eles fazem obras muitas vezes com corações sinceros. but they credit their involvement as producing their salvation. Mas eles dão crédito ao seu envolvimento como algo que produz salvação. We see where that leads us. E nós vemos onde é que isso nos leva. It leads us to a Galatians 1 situation. Leva-nos a uma situação de Gálatas 1. Yes, believe in Jesus, Sim, crê em Jesus, but you need to be circumcised. mas precisas ter circuncidado. Yes, believe in Jesus, Sim, crê em Jesus, but if you climb those stairs on your knees, you'll receive grace when you get to the top. mas se subires aquelas escadas nos teus joelhos, vais receber graça quando chegares ao topo. Yes, have faith in Jesus to save you and carry you. Tem fé em Jesus para te salvar e para te carregar, But when your faith is shaken and you really need comfort, mas quando a tua fé for abalada e precisares de conforto, go to Fatima and crawl on your knees. vai a Fátima e rasteja nos teus joelhos. And go to another mediator E depois vai a outro mediador. and pray for God to help you and build your faith. E pede a Deus que te ajude e te ajude a construir a tua fé. This is a Galatians 1 situation. Isso é uma situação de Gálatas 1. In Scripture, we see the unique claim that it's by Christ alone that we're saved. Na Bíblia vemos esta afirmação exclusiva que é apenas por Cristo que somos salvos. He is our only mediator. 1 Timothy 2:5 makes that explicitly clear. 1 Timóteo 2:5 faz essa afirmação que Jesus é o nosso único mediador. That there is only one mediator between God and man. Só há um único mediador entre Deus e o ser humano. One mediator between God and man. Um mediador entre Deus e o homem. It's Jesus Christ. E é Jesus Cristo. If he were to physically show up at Fatima, Se ele conseguisse aparecer fisicamente em Fátima, it would break his heart to see those people struggling on that pathway.
E o coração dele ia ficar quebrado por ver essas pessoas a rastejar nos joelhos. If he were to show up to the holy stairs in Rome, Se ele fosse às escadas sagradas em Roma, it would break his heart to see people climbing up their knees, painfully arriving at an image of him. o coração dele ia ficar quebrado ao ver pessoas a subir as escadas de joelhos para chegar a uma imagem dele. For what? To receive his grace? Para quê? Para receber a sua graça? No, he would say, I came down those stairs because you couldn't climb up them. Não, ele ia dizer, eu desci essas escadas porque vocês não conseguiam subir. I pick you up in my arms and I fill your lungs with the life of the Spirit. Eu pego-vos nos meus braços e eu encho-vos os pulmões com a vida no Espírito. And I don't say, okay, start climbing on your knees. E eu não digo, ok, começa a subir nos teus joelhos. And by the way, when you need a miracle, you can go to Fatima and crawl on your knees. E já agora, quando precisares de um milagre, podes ir a Fátima e também andar nos teus joelhos. No, he says, rest in me. Não, ele diz, descansa em mim. He carries us in his arms to the Father. Ele leva-nos nos seus braços até ao Pai. And he says, by faith, trust me. E ele diz, pela fé, confia em mim. When you need comfort, Quando precisares de conforto, don't follow a path to some other mediator. não sigas o caminho para outro mediador. Come to me. Vem até mim. I honestly believe that it would break Mary's heart Eu acredito honestamente que ia quebrar o coração de Maria. if she were to see people crawling on her knees, painfully trying to arrive to her for comfort. Se ela visse pessoas nos seus joelhos dolorosamente a tentar chegar a ela para conforto. When her son paid the price Quando o filho dela pagou o preço and promised his presence e prometeu a sua presença and promised to give us rest e prometeu dar-nos descanso and promised to be with us until the end of the ages. e prometeu estar connosco até ao fim dos séculos. So we have to show this in Scripture, these claims of Christ, the claims of God's Word, the claims of the gospel. E por isso temos que mostrar na Bíblia estas afirmações sobre a Bíblia, sobre a fé, sobre Cristo. Because it's in those claims of God's Word that we find salvation, Porque é nessas afirmações na palavra de Deus que nós encontramos salvação, that they can find comfort em que eles podem encontrar conforto and forgiveness e perdão and peace e paz and hope in the face of death e esperança na face da morte, in ways that the Roman Catholic Church has constructed alternative paths em vez de maneiras alternativas que a Igreja Católica construiu. and instead set up barriers to that peace. E ao invés de ter criado barreiras para essa paz e essa esperança. So we have to be ready to confront these exclusive claims of Scripture. Por isso temos que estar preparados para confrontar estas afirmações exclusivas da Bíblia. But it has to flow from a compassionate heart. Mas tem que fluir de um coração compassivo. The next thing that we need to do is we need to be prepared to show the personal aspects or the personal elements of the Christian life to our Catholic friends. A próxima coisa que temos que fazer é estar preparados para mostrar os elementos pessoais da nossa vida cristã aos nossos amigos católicos. For many Catholics, their religion is set in specific practices, going to Mass, Para a católicos romanos, a sua espiritualidade está construída à volta de ir a certos eventos como a missa, or maybe participating in a festival or a procession once a year. ou participar num festival ou numa procissão uma vez por ano. They interact with the church for baptisms, for marriage, for funerals. Eles interagem com a igreja para batismos, para casamentos, para funerais. But when it comes to their daily lives, what we find is most Roman Catholics don't engage with their faith. Mas no que toca à sua vida diária, o que nós encontramos é que os católicos romanos não interagem com a sua fé. There's often this detachment and little involvement in personal prayer and reading scripture and their daily walk with the Lord. O que encontramos muitas vezes é muito desapego em relação à sua fé, pouca leitura da palavra, pouca oração. Yeah, so their religion is often attached to their own cultural identity. A sua religião muitas vezes encontramos-la apegada à sua identidade nacional. But apart from that, it doesn't impact the way that they approach their occupation at work. Mas tirando isso, não afeta grandemente como é que eles, por exemplo, abordam o seu trabalho. It doesn't have an impact on the way that they understand God's design for their family and their role within the family, Não tem impacto sobre a forma como Deus desenhou a família e os desígnios de Deus para a família. or the way that husbands serve their wives and vice versa, Ou a forma como os maridos servem as suas esposas e vice-versa. or the way that we should train our children to be good neighbors. Ou a forma como nós devemos educar os nossos filhos para serem bons vizinhos. The significance of God's grace for our lives even whenever we struggle and fail. O significado da graça de Deus para as nossas dificuldades, para as nossas vidas. Instead, it's often detached. O que acontece, de facto, é que muitas vezes está desapegado. There's church and church activities, Há a igreja e atividades da igreja, and then there's life. e depois há a vida. And so we have to show them, we have to go beyond religion. Por isso temos que lhes mostrar, temos que ir para além da religião. Our faith is not only attached to Sunday morning worship.
A nossa fé não está simplesmente apegada ao culto de domingo de manhã. It's not only attached to Friday night Bible study. Não está só apegado às reuniões para estudar a Bíblia às sextas. It's not only attached to a tradition. We have to go beyond tradition. Não está só apegado à tradição, temos que ir além da tradição. And we have to show people that our faith, the gospel, transforms us Temos que mostrar que o Evangelho, a nossa fé, muda as nossas vidas. in every aspect of our life. Em todos os aspectos It's dessa not vida. just an event. Não é só um evento. We go and we worship God together. We read scripture together Nós vamos adorarmos a Deus juntos e olhamos para a palavra de Deus juntos to hear from God, para ouvir de Deus, to encourage one another, para nos encorajarmos uns aos outros, so that we can go forward and live as transformed people in our communities. para irmos em frente e vivermos como pessoas transformadas nas nossas comunidades. Do our lives show this? Será que as nossas vidas mostram isso? Do we show the power of the gospel in the personal aspects of our Christian lives? Será que mostramos o poder do Evangelho nos aspectos pessoais da nossa vida? It's a testimony to people. É um testemunho para as pessoas. When a member in your church is suffering from a severe illness, Quando um membro da vossa igreja está a sofrer uma doença séria, but they're standing strong in their faith in Christ, mas eles estão a manter-se fortes na sua fé em Cristo, that has an impact, a testimony in front of people. isso tem um impacto, é um testemunho para as pessoas. It is a very powerful way to communicate the gospel with Roman Catholics. Há uma forma muito forte, muito poderosa de testemunhar o Evangelho a católicos romanos. So we have to show the personal elements of the Christian life. Por isso temos que mostrar os elementos pessoais da vida cristã. Peter says that we are a priesthood of saints. Pedro diz que somos um sacerdócio de santos. So we have to go beyond this clergy and laity divide. Por isso também temos que ir além desta divisão entre clero e leigos. And we have to show people that we are all God's priests. E temos que mostrar às pessoas que todos nós somos sacerdotes de Deus. We don't separate the sacred from the profane. Não separamos o sagrado do profano. We embody the presence of the Holy Spirit Nós incorporamos a presença do Espírito Santo. so that as His temple, De tal forma que nós, como o seu templo, we can be a testimony of God as we approach our vocations podemos ser um testemunho de Deus na forma como abordamos as nossas vocações. in ways that are faithful and honor God. Em formas fiéis e que honram a Deus. The same goes for every sphere of our life, E o mesmo se diz em relação a todas as esferas da nossa vida. living as responsible citizens with integrity, Viver como cidadãos responsáveis e íntegros, caring for our neighbors and the outcasts, a cuidar dos nossos vizinhos e daqueles que estão mais à margem, being godly parents to our children, sendo pais santos para os nossos filhos, living with integrity in a culture that can often be corrupt and tries to take shortcuts. viver com integridade numa cultura que muitas vezes é corrupta e procura atalhos. So we're all priests and we're also all lay people. Por isso, somos todos sacerdotes e também somos todos leigos. And so we are responsible to embody the gospel of grace that we find in the Word of God. Por isso somos responsáveis por incorporar este evangelho de graça que encontramos na Bíblia. But we have to remember that Roman Catholicism is not an individualistic religion. Mas temos que nos lembrar que o catolicismo romano não é uma religião individualista. To be a part of the Roman Catholic Church is to be part of this global institution. Fazer parte do catolicismo romano é fazer parte desta instituição global. It's been developed throughout history. Tem sido desenvolvida ao longo da história. That's why people can say, I belong to the Roman Catholic Church. I was baptized as a child. I belong. Por isso é que as pessoas podem dizer: eu pertenço à Igreja Católica porque eu fui batizado quando era criança, eu pertenço. Without any individual appearance of true faith. Sem qualquer aparência de fé verdadeira. But the risk can be that we demonstrated individualistic Christianity, Mas o risco de demonstrar um cristianismo individual detached from the community life of the church. é desapegada da comunidade da fé da Igreja. Our faith is individual, it is personal, A nossa fé é individual, é pessoal, but we're also part of God's people. mas também somos partes do povo de Deus. And so we have to demonstrate that by involving them and giving them an opportunity to see the community of God's people together. Por isso temos que lhes dar a oportunidade de testemunhar isso ou convidá-los ou incorporá-los na forma como nós vivemos como igreja. When we have to think strategically about that. Temos que pensar de forma estratégica sobre isso. We might invite our Roman Catholic friends to a potluck. Podemos, se calhar, convidar os nossos amigos católicos romanos para um almoço comunitário. But when our brothers and sisters in Christ are there with us, do we make sure that we pray
and worship the Lord and share our faith and how the gospel is transforming us in their presence? Mas será que quando os nossos amigos estão lá, será que nós oramos juntos e partilhamos como é que o Evangelho está a mudar as nossas vidas juntos? Connecting the faith that we believe within the context of believers so that they see that this is not just an individual faith, but a community? Será que ligamos aquilo que nós acreditamos à forma como vivemos para que os nossos amigos católicos possam ver que a nossa fé impacta as nossas vidas? It's important that we invite people to our churches. É importante convidarmos as pessoas para vir às nossas igrejas. That's where people come together and we listen to the Word of God being read. É aí que as pessoas vêm, se juntam para ouvir a palavra de Deus lida. They see our fellowship, they see that we share our lives with one another. Eles veem a nossa comunhão, eles veem como nós partilhamos as nossas vidas uns com os outros. We want our Catholic friends to see that. E nós queremos que os nossos amigos católicos vejam isso. This is a community of saints. Isto é uma comunidade de santos. This is very important, especially when people are attracted to leave the evangelical faith for a sense of community. E isto é muito atrativo, particularmente quando as pessoas se sentem tentadas a sair do meio evangélico para ir para o meio católico por este sentido de comunidade. We can't only cultivate our own individual personal relationship with the Lord. Não podemos simplesmente cultivar o nosso relacionamento pessoal com Deus. That's important. Isso é importante, We have to cultivate our community life together as well. mas também temos que cultivar a nossa vida comunitária juntos. That is a powerful testimony to our Roman Catholic friends. Isso é um testemunho poderoso para os nossos amigos católicos. The Lord's Supper is actually a very powerful way to communicate the gospel to Roman Catholics. A ceia do Senhor é uma forma poderosa de comunicar o Evangelho aos católicos. It gives us an opportunity to proclaim the good news of the gospel, Dá-nos a oportunidade de proclamar as boas novas do Evangelho. the biblical gospel. O Evangelho da Bíblia. That we're not saved because of that, Que nós não somos salvos por causa disso. or by receiving it, I mean, Quer dizer, por receber isso. but by what it represents. Mas por causa do que representa. It's a sign of God's grace É um sinal da graça de Deus. and the sufficient work of Jesus Christ alone. E da obra suficiente de Cristo só. When a Roman Catholic comes to an evangelical church, Quando um católico vem a uma igreja evangélica, if the Lord's Supper is not presented, se a ceia do Senhor não é apresentada, they're more than likely going to say, that was a nice Bible study. é provável que eles vão dizer: isso foi um bom estudo bíblico. Oh, that was a good message, Ou foi uma boa mensagem. but that wasn't church. Mas aqui isso foi a igreja? If you think about the Roman Catholic Mass, the Eucharist is the climax of that Mass. Se pensarem nos cultos do catolicismo romano, a Eucaristia, na missa, a Eucaristia é o ponto principal. And so if a Roman Catholic comes to your church and the Lord's Supper is being presented, Então, se o católico vier às vossas igrejas e a ceia do Senhor for apresentada, they're going to say, okay, that was a church. eles vão pensar: ok, aquilo foi a igreja. And we pray that the Word of God will be working as He does through the power of the Holy Spirit E oramos para que a palavra de Deus funcione neles através do poder do Espírito Santo. to open their eyes to the truth of the gospel. Para abrir os seus olhos para a luz e para a verdade do Evangelho. We can't be afraid of offending our friends. Não podemos ter medo de ofender os nossos amigos. The gospel can be offensive. O Evangelho pode ser ofensivo. Paul says that we want to spread the perfume of Christ, Paulo diz que queremos espalhar o perfume de Cristo. but he also says that Christ to some smells like death. Mas ele também diz que para alguns Jesus cheira à morte. But the fact that there are people who are dying in their sin, Mas o facto de haver pessoas que morrem nos seus pecados, people that we look at every day of our lives, pessoas para as quais olhamos todos os dias das nossas vidas, should break our heart in such a way devia quebrar os nossos corações de tal forma that we'd be willing to engage with them about the gospel of Jesus Christ, que estamos dispostos a interagir com eles clarifying our words de acordo com o Evangelho de Cristo e a clarificar as nossas palavras, based on the authority of Scripture, baseado na autoridade das Escrituras, speaking and wrestling through the exclusive claims of Scripture, ao falar a disputar com as afirmações exclusivas da Bíblia and showing them a rich, lively faith that impacts all of life in the context of a godly community. a mostrar uma fé viva e transformadora que impacta todas as nossas áreas da nossa vida. I want to conclude with a reading of Scripture. Quero concluir com uma leitura das Escrituras. This is from Paul's letter to the Colossians, Isto é da carta de Paulo aos Colossenses, chapter 4, capítulo 4, in verse 2 through 6. e versículos 2 a 6. Paul tells the Colossians, devote yourselves to prayer, Paulo diz aos Colossenses
Perseverai na oração, keeping alert in it with an attitude of thanksgiving. nela permanecendo atentos com ações de graças. And then he asks for them to pray for him. E depois ele pede para eles orarem por ele. He says, praying at the same time for us, E diz, ao mesmo tempo, orando também por nós, that God will open up to us a door for the word, para que Deus nos abra uma porta para a palavra, so that we may speak forth the mystery of Christ. a fim de anunciarmos o mistério de Cristo. That's the gospel, Isso é o Evangelho, for which I am also being imprisoned, pelo qual também estou preso, that I may make it clear para que eu revele in the way that I ought to speak. como devo. The clarity of the gospel A claridade, a clareza do Evangelho shines forth from the word of God when we open it with other people. brilha através da palavra de Deus quando nós a abrimos com outras pessoas. Here he talks about how it impacts our daily life. He says, conduct yourselves with wisdom towards outsiders. E aqui fala como esse Evangelho, essa fé, impacta as nossas vidas. Versículo 5, comportai-vos com sabedoria para com os de fora. Making the most of the opportunity. Aproveitei bem cada oportunidade. And here he talks about our hearts. E aqui ele fala do nosso coração. Let your speech always be with grace, A vossa palavra seja sempre amável, as though seasoned with salt, temperada com sal, so that you will know how you should respond to each person. para saberdes como deveis responder a cada um. I pray the same for all of us. E eu oro mesmo para cada um de nós. Thank you. Obrigado.